A traição de Enel, Urek Mazino não conseguindo pegar a mágoa com toda a sua força, e Jeanne é uma personagem enigmática. Tudo isso que aconteceu no último capítulo 36 de Tower of God spin-off de Urek Mazino. O capítulo começou mostrando a Jeanne, a Gongon Jung lá, a Evelyn e o Sr. Lu em um certo lugar assim escondido dentro daquele castelo. Porque eles decidiram se esconder, eu acho que eles estão meio preocupados e obedeceram o que o Urek Mazino falou, para não ficarem no caminho dele e simplesmente deixarem ele tomar conta da mágoa, resolver esse probleminha aí. Claro que alguns outros personagens não apareceram nesse capítulo, como aquele loirinho que estava com uma arma parecida com a Márcio Negro, o Nel também a princípio. Eles só conversando sobre ali, aquele gordinho lá com a esfera, com aquele cristal na testa, pergunta pra Jeanne se aquele lugar era um local realmente seguro do castelo, porque eles estão em território inimigo. E aí que nós nos surpreendemos é que ela disse que no passado ela conhecia muito aquele lugar porque ela morava ali, e além de mais, outras pessoas moravam antes de terem sido amaldiçoados. Provavelmente a maldição é aquilo de pessoas do vilarejo terem que ficar correndo, passando por um caminho e toda vez se sacrificar para encontrar um certo milagre e depois acabar voltando à vida novamente. Porque ela, similarmente ao Sr. Lu e outras pessoas ali do vilarejo, são assim. Ou eu não sei se ela é, pelo que eu entendi, de uma época bem diferente do Lu ali e tá cometendo de alguma outra situação que a gente não sabe ainda, né? Mas ela é cortada, o salpão em cima deles abre e o Leps aparece para tentar capturar eles, digamos assim, para pegar eles ali, tipo assim, ferrando com os planos dele. E eles pensam assim, ué, como assim que eles conseguiram encontrar ali? E na verdade, eu já tava achando que era aquele gordinho que tinha denunciado eles, mas na verdade, para nossa surpresa, o Nel acaba indicando o local para eles e ele fez meio que um acordo ao líder deles, né, ao Léo. Provavelmente o Nel deve ter agido dessa forma, pensando na melhor forma possível para acabar com esse dilema, porque ele quer encontrar aquela joia de novo da Mago, né? Ou talvez fazer o que ela pediu acertando aquele cristal no Urek Mazino. E para isso ele teria que ir lá no local onde tem aqueles 3 cristais, tirar eles de lá, entregou pro Leps, né? Para que o Urek Mazino fosse tirado do ambiente onde a Mago tá, impedindo ele de enfrentar com ela. Calma que eu já volto para mostrar para você o que aconteceu na luta deles, tá? Né? Nós vemos que o Nel fez esse acordo porque ele disse pro Leps que, ó, você não vai cumprir a parte do acordo, né? Sim, não vamos machucar eles. A Evelyn vai para cima do Leps, o Leps segura ela e fala, eu não posso revidar não? Autodefesa? Ele, ó, você prometeu, você conversou, beleza, foi meio que assim, né? Então ele deve ter feito isso de uma forma para proteger os camaradas dele que estão indo ali, e talvez isso tenha a ver com aquela lembrança que ele tem de pessoas que foram derrotadas, né? Ele quer mudar isso que aconteceu no passado dele. Talvez alguns amigos dele devem ter subido na torre com ele, encontraram o fim que muitos encontram na torre, sendo ceifados, né? E ele quer resolver isso de alguma forma, ou ele tá armando alguma coisa contra todos ali e ainda tá, na verdade ele não trai o Urek Mazino, eu acredito que ele não trai o Urek Mazino, ele tá tendo um plano dele mesmo, tá? Talvez vai mudar. O Urek Mazino estar presente ali muda tudo, gente, muda tudo o jogo, entendeu? Mas vamos lá. Depois desse acontecimento, eles iam ser levados para uma prisão lá, aquela mocinha, uma outra anjo estava esperando lá de fora do alçapão. O Urek Mazino com a Mago, desde o começo, nós vimos que o Urek está com uma força muito grande, porém a Mago diz para ele, assim como eu, parece que você não está com toda a sua força total, ou seja, o Urek não está com sua potência total, porque vale lembrar, por que ele não estaria com a potência total dele? Primeira, ele aprendeu a usar Shinsu agora, entendeu? Fora da torre não tem Shinsu, ele usa o poder. Nós sabemos que não tem Shinsu. O Shinsu é água de vida que, pelo menos até onde a gente sabe, aonde até a história que se trouxe pra gente é dito, é dentro da torre. Fora não. Ele tenta dar outros ataques muito poderosos, ataque esse que fez a Mago ficar um pouco machucada e fez com que os cadáveres desses garotos que ela ceifou morressem, desaparecessem, desintegrassem. E ela só dá umas provocações para ele e diz que já te traíram, meu amigo, você sempre anda sozinho. Que é o fato, o Urek, desde que a gente conheceu na história de Tower of God, ele tá sozinho, sempre vai sozinho lutando. Ele não tem um exército, não tem ninguém do lado dele, além do Baek que ajuda ele levando com a organização que ele criou, né? Vai lembrar que o Urek Mazino, depois que se consolida como o 4º lugar do ranking, depois que ele passa no teste do Arenhon, no andar número 100, ele pegou o andar 77 para ele, tá? Alguns rankers e high rankers, alguns high rankers conseguem esse feito. Vão lá, fazem um contrato com o administrador, derrotam quem estiver lá e ficam comandando um andar inteiro, cara. É como se fosse um reinado inteiro. E depois, para ficar mais livre desse cargo, ele deixou auxílio do Baek, né? O capítulo chega ao seu último momento em que o Urek é teletransportado exatamente onde estava o altar lá, que estavam os cristais que já foram levados pelo
pelo Lapis, e quem encontra ele agora é o Léo, que decide ir lá lutar com o Urek Mazino. O Urek tá sem meio paciência pelo que aconteceu e já dá um golpe para finalizar ele. Porém, o Léo diz pra ele que ele foi abençoado com o poder da imortalidade pela Mago. Tudo bem. E aí o Urek, é? O quê? Absolutamente faz uma provocação com ele e começa praticamente a acertar ele de formas fatais inúmeras vezes, incluindo jogar um puta de um, pelo que eu entendi, uma pilastra em cima dele ali, sim, como se fosse torturar ele. Ah, você é imortal? Você vai ver o que eu vou fazer com você agora. Mais ou menos isso. E o capítulo acaba. Entrando no capítulo 37, meus amigos, a cena corta para um flashback bem do passado, quando o Léo se frustrou, porque ele denunciou, né, as coisas que aconteciam provavelmente pelo Asha, né, que ele não menciona o nome dele, mas diz que mais de 10 mil pessoas foram ceifadas por ele e pelos seus ambições de ser exaltado como um verdadeiro deus no próprio andar dele. E ele conversou com o supervisor acima dele dentro da torre e disse que o cara fala para ele que não podia fazer nada, porque simplesmente foram feitas ordens de cima para que nem se intervisse com o que estava acontecendo, alguma coisa tinha. E aí ele diz para o Neo, por mais que se uma pessoa comete um crime, ela é chamada de um assassino. Se mata mais de 1000 pessoas, aí vai um assassino em série, mais de 1000 pessoas a pessoa é um louco, mas 10 mil pessoas ceifadas, alguns vão dizer que ele é um gênio abençoado divinamente dentro da torre, como se fosse um guerreiro muito poderoso, que é algo injusto pra caramba e fez com que o Léo se questionasse se valeria a pena ficar ainda do lado desse dono governante de andar, né? E a cena corta por Ek andando, passando pela pilastra que ele jogou em cima do Neo, que havia esmagado ele. Então, mais uma vez, você ressurge, brincando, dizendo que agora ele provavelmente é um anjo. Esse poder que ele recebeu verdadeiramente é incrível. O Ek dá uma zombada dele e fala, é muito incrível mesmo, vai. E pergunta para ele qual que é a interação dele, qual é a relação com o que está acontecendo ali. E ele diz, menciona algo da Terra, né? E algo interessante que muitos de vocês talvez devem ter conhecido sobre o gato de Schwarzenegger, que é uma teoria em que se você colocar dentro de uma caixa um gato com um dispositivo, algum negócio meio que radioativo, uma ideia. Se aquilo lá entrar numa situação que possa contaminar o gato, ele vai morrer. Se não acontecer nada e você abrir aquela caixa depois de um tempo, o gato vai estar vivo. Entende o paradoxo de Schwarzenegger aqui? Em que dentro dentro daquela caixa existem dois gatos. Um gato vivo e um gato morto. São duas situações que nós não sabemos até que se abra a caixa. E é isso que o Léo diz por Urek Mazino, que dentro daquela torre, dentro daquele andar, é o que aconteceu com ele e contra a parte dele, que é o Neo. Os dois vivem no mesmo ambiente e ao mesmo tempo um está vivo e um está morto. Agora, quem está vivo e quem está morto? É um paradoxo que aconteceu com eles e ele quer resolver isso através com a Mago. Resolvendo isso e vendo quem que é o verdadeiro e depois subindo com a Mago para poder colocar ela como rainha da torre para mudar mais uma vez, que é o que sempre traz de trás das pessoas, a maioria, né? Algumas minorias que querem mudar as regras da torre. Algo que você já ouviu tanto do Ban, tanto do Kun, tanto da Rachel, quanto muitas outras pessoas, entendeu? Até mesmo as princesas de Jahard. No caso, a Anak, que quer subir lá, acabar com todo esse esquema de princesa que ceifou a vida da mãe dela pelo amor que ela teve a alguma pessoa e acabou engravidando, que é uma das regras que as princesas de Jahard não podem. Se elas têm o sangue de Jahard, elas não podem engravidar, porque a prole dela provavelmente vai se tornar muito poderosa e é como se disseminasse um exército de superdotados com sangue de Zahard. O que de fato me impressionou nessa conversa é o Urek Mazino mencionar. Como que você sabe disso? Esse paradoxo é lá da Terra. Cara, lá da Terra? Ué, a torre de Tower of God não é na Terra? É um mundo, né? Você tem que entender com um conceito que o Sil criou, que é um conceito bem diferente. E será que a Terra é uma outra torre? É de fundir a cabeça da pessoa, né? Mas como se trata de um mundo de fantasia ali criado, cara, tudo é possível, entendeu? Então, Tower of God, aquela torre ali, não é nem na Terra, cara. Que coisa de louco. Ou não sei se o Urek, quando diz isso, menciona a Terra sendo fora da torre. É outra suposição que funde a cabeça pra caramba, fala a verdade. Nesse momento, Urek começa a lutar com ele, o Léo acha que vai vencer a luta, porém, mais uma vez, o Urek se mostra superior, dizendo para ele que, na verdade, ele é a luz, e diz que o Léo está se subestimando, porque, na verdade, ele só é uma sombra, e foi usado pela Mago, tá? A Mago é das trevas, ele diz que ele é da escuridão. A escuridão e as luzes vivem em conjunto, né? O tema do Yin e o Yang, que existe na Terra. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim dentro de si, e, na verdade, o Neo simplesmente é
uma pequena luz que acabou deixando a sombra crescer demais e faz ele voltar de volta para o lugar dele de origem, né? Tipo, meio que dissolve ele, acaba com ele ali, simplesmente dá paz pro personagem. E o personagem do Léo ainda fala: por que só agora? Então, ou seja, ele estava muitos anos nessa situação. Será que isso diz que o Neo é o verdadeiro, então? Difícil dizer. Talvez o fato da presença da Mago ter alterado tudo e feito o Léo ter uma parte dele que é a versão do Neo do passado, pode ter feito, sei lá, uma divisão da vida dele, alguma coisa estranha. Não tem como eu falar, cara. Sinceramente, eu não sei. Né? Mas o ponto da chave aí é que ele disse que alguém passou ali no andar, depois que eles conheceram a Joia da Mago, e disse para eles que se ajudassem ela ia ser podia ser uma rainha dentro da torre e governar tudo. Cara, quem que tava ali? Pela silhueta não dá para dizer quem que é. A silhueta pode significar muita coisa, entendeu? Pode ser. Será que é o chefe? Cara, isso tem muita cara do chefe, entendeu? O chefe do andar lá do Red Garbage, ele simplesmente, toda vez que ele tá num lugar de trama, ele aparece desse jeito, não aparece? Vocês lembram quando ele conversou a primeira vez com a Michelle Zahard, quando ele tava num bar conversando com o Agna, conversando com algumas pessoas da FUG? Ele sempre aparece desse jeito, joga umas coisinhas ali, fomenta alguma coisa e sai fora. Lembra muito ele, tá? Pode ser o Fantamino? Cara, eu não sei, eu acho que não pode ser o Fantamino, seria diferente. O Fantamino entrou na torre, fez um Scarsaia 4, chegou na. Eu não vou entrar em detalhes do Fantamino aqui, que eu acho que eu tenho que fazer um vídeo só pro Fantamino uma hora. Que o Rohan, o Sr. Lu, a Evelyn, todo mundo foi trancado no mesmo lugar que tá os supervisores lá e também tá os representantes da família Kun ali dentro. E ali tem uma barreira, que a barreira é uma lua doida, que a pessoa que tenta entrar, sair dela, ela volta de volta pro andar. Porém, não afeta o Lu. O Sr. Lu não é afetado por isso. Então é algo interessante. Será que é porque ele foi criado a partir da vontade da torre de mudar ali? A torre é viva e ela quer mudar tudo que está acontecendo. E este garoto, ele tem meio que as portas abertas para ele. Ele é um irregular incrível, cara. Ele me lembra, ao mesmo tempo, também o Ban, cara. Mas o Ban, ele não. Cara, eu não sei de que vontade que ele veio. Ele veio da vontade do Deus de fora da torre. E não da torre. Vocês têm que lembrar isso, tá? Só lembrando vocês que o nome desse capítulo 37 é Fallen Thunder. E quando eu li isso, meus amigos, eu já tremi assim. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Nesse exato momento, depois do que acontece aí, esse Fallen Thunder acontece. Lá de fora, no andar que tem lá de fora, onde está tendo a avaliação dos pescadores, né? Cai um puta trovão com toda a força que você imaginar. E um monte de criaturas andando e duas pessoas imponentes. Uma de pé bem grande, truculenta, forte, cabelo curto e boina. E outro garoto com chifre ali. E alguém sentado ali. A princípio, pela silhueta, parecia ser uma mulher, mas ali, pelo kimono caído para baixo e a camiseta regata, é o Kun Edwan. Caraca, um líder de família apareceu ali para tocar respeito no lugar. O que vai acontecer? Eu não vejo a hora do capítulo 38 aparecer. Mas pode ficar tranquilo, tá? O 38 provavelmente vai pegar o Oregmazino correndo atrás dos amigos dele para tentar ver quem traiu ele, para tentar ver onde estão as pessoas trancafiadas. Eu provavelmente vai ficar só nisso, tá? E aí vai ter uma silhueta do final do Kun Edwan aparecendo ali. Cara, que da hora, mano. Deixa nos comentários o que me deixou mais intrigado pra gente fazer um vídeo aí. Tudo isso que aconteceu. Porque o capítulo 36 foi um capítulo mais, tipo assim, de boa, né? Agora o 37, só o Kun Edwan aparecer é top demais, cara. Porque quando aparece líder da grande família é top. E o Sil tá devendo isso pra ele. Beleza? Forte abraço, tamo junto até depois do fim, galera. Quem vai vencer?